É uma anomalia completa que países como o Brasil, um dos mais ricos do mundo, exiba monstruosa desigualdade e violenta concentração de riqueza e ainda dependa de programas de transferência de renda para evitar uma explosão social. Bolsonaro conseguiu aprovar agora o Auxílio Brasil, programa de transferências que substitui o antigo Bolsa Família, que funcionou bem durante 18 anos. Não é apenas uma mudança eleitoreira de nome, mas uma destruição. O Bolsa Família possuía condicionantes para as famílias participantes na área da saúde e da educação. Com Bolsonaro, é apenas distribuição de dinheiro em véspera de eleição. Idealizados no Banco Mundial, esses programas são produto do Estado mínimo imposto pelo neoliberalismo a países como o Brasil, onde há tudo por ser construído e há recursos para ter pleno emprego, mas possui metade de sua força de trabalho desempregada e dependente de auxílios eleitoreiros para comer. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil, uma saudação fraternal a todos vocês que nos acompanham aqui pela Telesur a cada semana, sempre com um tema que consideramos bastante decisivo para entender essa estrutura complexa que é o gigante do Sul, como chamam os nossos irmãos latino-americanos, o Brasil. E o Brasil, apesar de ser um país tão rico, e apesar de ser um país tão complexo, tão desigual, ele produz uma sociedade muito deformada que exige instrumentos, muitas vezes, inesperados, como, por exemplo, o que está sendo produzido agora pelo governo Bolsonaro, chamado Auxílio Brasil, que consiste numa renda em dinheiro para ser distribuída às famílias mais pobres, em extrema pobreza ou pobreza definida pelos parâmetros oficiais, o que significa que o Brasil não ataca os problemas de fundo. Mas quem vai nos explicar e ajudar a entender uma sociedade tão complicada, tão complexa, fruto desse capitalismo dependente que temos no Brasil, é a economista Nathalie Beguin, que é economista com doutorado em políticas públicas e da assessoria política do INESC, que é Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma ONG que há 40 anos trabalha em defesa da democracia e para empoderar a sociedade com informações qualificadas para entender e produzir também políticas públicas democráticas. Muito obrigado, Nathalie, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Latitude Brasil. Obrigada, Beto. Eu que estou muito grata por poder participar desse momento com você e com seus telespectadores. Bom, para começar, como é que um país tão rico como esse, que tem petróleo, tem nióbio, tem água, tem terra, tem tudo, um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, tem tanta fome, tem tanta insegurança alimentar e necessita desse tipo de instrumentos porque não consegue absorver uma mão de obra que está enormemente ociosa por aí, o desemprego crônico que há no Brasil. O que acontece? Beto, eu acho que uma das principais explicações desse quadro é nossa estrutura de desigualdades, né? Porque as nossas elites se apropriam dos espaços de poder, as nossas elites masculinas e brancas se apropriam dos espaços de poder na defesa de seus interesses. Então, para essa gente, tanto faz se tem milhões de empobrecidos, né? Ou que estão, como, não sei se seus telespectadores conseguiram ver as cenas dramáticas que vivenciamos esses dias de pessoas comendo, catando ossos no lixo, né, para comer, porque não tem o que comer. São imagens devastadoras. E é isso, é essa estrutura de desigualdade, essa captura privada do espaço público que gera essas situações inacreditáveis, né? Como você bem diz, um país tão rico com tanta gente pobre.
Afirma-se aí, estatísticas do BID, que o Brasil seria uma das 9 nações mais desiguais do mundo, de uma maior concentração de renda. Agora, será que instrumentos como o Auxílio Brasil, nós já tivemos o Bolsa Família, que é uma recomendação do BIRG também, nós já tivemos em vários outros países a implantação desses mecanismos. Aqui conseguiria funcionar ou é um tema especificamente eleitoreiro? Olha, sua pergunta tem diversas respostas, né? Primeiro que em situação de crise aguda, como a que o Brasil está passando, que é uma fome que aumentou em níveis assustadores, o Brasil tinha saído do mapa da fome das Nações Unidas em 2014 e agora voltou a fazer parte do mapa da fome. Então, estamos com mais de 20 milhões de pessoas passando fome. É quase a população toda da Venezuela, né? Que não tem o que comer. Nessa situação, o programa de transferência de renda aqui agora é crucial, né? Então, a minha resposta seria a primeira essa: sim, temos que ter programas de transferência aqui agora. E o Bolsa Família se revelou ser extremamente eficiente desse ponto de vista. Era um programa bem focalizado, ele contribuiu para diminuir a pobreza, contribuiu para diminuir a taxa de mortalidade infantil, contribuiu para melhorar a taxa de escolarização, enfim, ele teve uma série de benefícios. O Auxílio Brasil, que é um programa que de fato vai começar o ano que vem, porque agora, esse mês de novembro e dezembro, o Brasil está em transição, ele não é o Bolsa Família e ele é mesmo a resposta eleitoreira. Por quê? Porque ele extinguiu o Bolsa Família sem nenhuma explicação por que ele tinha extinto o programa anterior, que funcionava tão bem. Você tem uma ideia, tem mais de 100 mil estudos acadêmicos sobre o Bolsa Família, só 19 mil no Brasil, e a absoluta maioria mostra as vantagens do Bolsa Família. E o governo podia, né, ter suas críticas, mas não apresentou nenhuma crítica que justificasse mudar. A mudança não é para melhorar, porque, claro, o Bolsa Família já tinha chegado num certo esgotamento do jeito que ele estava. Os benefícios estavam aquém do desejado, a base dos beneficiários também estava pequena, precisava aumentar. Enfim, tinha várias melhorias que podiam ser feitas. Não, em vez de melhorar, eles pioraram. Porque dissociaram o Auxílio Brasil das políticas sociais, que era a grande vantagem do Bolsa Família, que era um programa de assistência que dialogava com saúde e educação, porque os benefícios eram dados mediante certas condicionalidades que as famílias tinham que cumprir nas áreas de saúde e educação. O Auxílio Brasil não tem isso. Então, é um empobrecimento assustador, e também não se diz como ele vai operar. Então, a gente está muito... E tampouco não se diz de onde virá o recurso. Até hoje, a gente não sabe de onde... Será que nós poderíamos afirmar assim, o Bolsa Família ele tinha um aspecto de regulamentação, porque ele condicionava a aplicação pelas famílias uma série de compromissos, né? Matrícula das crianças, vacinação. E no caso do Auxílio Brasil, ele desregulamenta, porque, na verdade, o governo tem por objetivo fazer o Estado mínimo, já declarou isso. Aliás, o presidente Bolsonaro declarou que não veio construir nada e sim veio para destruir. Como é que você vê? Olha, é muito difícil te responder, porque, assim, de forma geral, você tem toda a razão. O discurso oficial é de destruição, é de Estado mínimo mesmo, e é do que é pobre porque é preguiçoso, enfim, um desrespeito, né, à dignidade humana. Então, esse pano de fundo, o seu está totalmente correto. O problema é que, na medida provisória, ou no instrumento legal que criou o Auxílio Brasil, eles dizem que vai ter conexão com mais 5 outras políticas, né? Então, uma parte do benefício vai ser para as famílias porem suas crianças em creche privada, que é uma espécie de voucher, né? Que é uma coisa que a gente abomina. Outra parte vai ser para crianças que fazem na escola projeto científico, que ninguém sabe como isso vai ser monitorado. Outra parte vai ser... Enfim, tem uns 5 penduricalhos que não está claro como isso vai ser operacionalizado. E não tem nem instituições para operacionalizar essas condicionalidades. Então, não sei te dizer, porque, ao mesmo tempo que a medida provisória que cria o Auxílio Brasil diz isso, a gente não ouve mais falar
dessas condicionalidades, né? Até porque o programa, até hoje, não tem os recursos assegurados para funcionar. E tem dias que o governo diz que o valor vai ser de R$ 400 por família, que é o dobro do que era o Bolsa Família até recentemente, mas tem outros dias que eles dizem que vai ser R$ 200. Então, enfim, a gente tinha um programa que era o Bolsa Família, bem estruturado, bem avaliado, que funcionava com problemas, mas que funcionava bem. Isso é jogado fora e, de repente, você tem... E no lugar é proposto algo que é invertebrado gasoso, como dizia um amigo meu, para dar o sentido de que realmente não consegue pegar de tão... O mais correto teria sido o aperfeiçoamento do que é falho no Bolsa Família, né? Claro. Olha, eles podiam até mudar o nome, porque isso faz parte. O governo do PT, quando assumiu, nós tínhamos vários programas de transferência, que era o Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, eles juntaram tudo num programa só e chamaram de Bolsa Família. Tá bom, deram a cara deles, né, para a sua gestão. Dá para entender que esse governo gostaria de mudar o nome, mas não jogasse tudo fora, né? Mudasse só o nome, aperfeiçoasse, mas não fizer. É uma responsabilidade. Não sei se você viu as notícias de que com essa mudança, porque o Bolsa Família acabou em finais de outubro, formalmente ele foi enterrado com 18 anos de idade. Ele chegou à juventude e foi assassinado, literalmente. E o Auxílio Brasil começou agora em novembro. Só que da transição de um para o outro, 29 milhões de pessoas ficaram fora. Então, de um dia para a noite, 29 milhões de pessoas, que é o tamanho da população da Venezuela, deixou de receber o benefício. Você já pensou o que é isso? Se fosse num país crescendo, 4, 5, 6% ao ano, em situação de pleno emprego, com a pobreza controlada, mesmo assim, acho que não dava para entender. Mas não é, a gente está com 15 milhões de desempregados, mais de 20 milhões de pessoas passando fome, o país não está crescendo, muito pelo contrário, então não dá para entender. Estamos conversando aqui com Nathalie Beguim. Ela é economista com doutorado em políticas públicas e assessora política da assessoria política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, há mais de 40 anos, fazendo o trabalho de assessorar os movimentos sociais, os parlamentares, mas é uma organização suprapartidária. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos daqui a pouquinho, aprofundando o entendimento de por que um país com tanta potencialidade depende tanto de políticas como essas, transferência de renda, ao invés de ter um emprego pleno, como era possível. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando aqui com a economista Nathalie Beguim. Ela é doutora em políticas públicas e assessora de políticas públicas do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, há mais de 40 anos na batalha pela construção da democracia. Doutora Nathalie, a gente fica muito encafifado porque um país como o Brasil, com as riquezas que tem, inclusive com a transferência de renda, nós temos, por exemplo, 19 milhões ou 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar, passando fome, e temos aí 110 mil toneladas de carne não embarcadas, ou embarcadas, mas não enviadas ainda para a China, agora que vão para a China, né? Com 260 milhões de cabeças de gado. Essas desigualdades não é produto de um modelo completamente distorcido que privilegiou a acumulação do capital por
poucas famílias? Sim, sim, eu concordo totalmente com você, né? A gente, como nação, fez uma opção que, infelizmente, é para poucos e não para muitos. E como isso acontece, na minha opinião? É claro que tem muitos, né, diferentes interpretações, mas quando você tem os espaços de poder que são dominados pelos interesses de poucos, e em geral de homens brancos, quando eu digo espaços de poder, são o executivo, os legislativos, as grandes mídias, né? O sistema judiciário, o Congresso, eles todos são comandados por homens brancos e ricos. E essas pessoas não têm interesse nas demandas da maior parte da população, que é feminina e negra, né? 54% da população brasileira é negra e 52% da população é de mulheres, e as mulheres negras são as mais empobrecidas desse país, sem contar os indígenas, que não são muito numerosos, mas são muito expressivos em termos de proteção da nossa sociobiodiversidade. Então, essas pessoas que comandam o Brasil, que seja no mercado, que seja na política, elas comandam defendendo seus interesses. Então, enquanto a gente não mudar amplamente o nosso sistema político, vai continuar assim, infelizmente. Agora, nós tivemos, pelo menos, a senhora falou aí, que 18 anos de Bolsa Família, é muito expressivo, né? Ele tinha já uma trajetória anterior, foi sendo aperfeiçoado aos poucos, né? Mas mesmo depois da derrubada da presidenta Dilma, o Brasil continuava a ser uma das nações mais desiguais do mundo, apesar de políticas como essa, até apesar da recuperação do valor nominal do salário mínimo. Mesmo assim, a desigualdade permanecia. Agora, aí é que entra o problema. Não fizemos ainda a reforma agrária como outros países a fizeram. Não fizemos a democratização do Estado brasileiro. E aquilo que tínhamos de Estado, como petróleo estatizado, energia elétrica estatal, hoje está em processo de internacionalização. Como reverter isso? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se eu tivesse uma boa resposta, eu estava bem, bem rica. Mas eu acho que, voltando aos 18 anos dos governos mais progressistas, o executivo tem o limite, né? O limite do seu espaço de atuação, que é dado por um sistema de justiça extremamente conservador e por um Congresso que, em geral, também, mesmo o PT tendo a maioria no Congresso, sempre você é refém dos interesses desses homens brancos que dominam a cena política. Mas, mesmo assim, o PT também não fez o que podia ter feito, né? Porque ele conseguiu, todo mundo estava crescendo, enquanto todo mundo cresce, eu dou para todo mundo. E funcionou bem, até a hora que já não estávamos crescendo mais. Aí precisava redistribuir de fato. E aí já não tínhamos mais força política para fazer isso. Mas no cenário que nós estamos hoje, antes de resolver isso que você está me perguntando, a gente tem que segurar o fascismo. Nosso grande drama agora é o fascismo que está instalado no Brasil. E não é pouca coisa, né? A gente está com um presidente que tem um presidente e a turma que o sustenta que querem assaltar o país mesmo, né? É um assalto permanente e cotidiano. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa gente daí, porque é desesperador, né? A capacidade de destruição, e essa gente tem hoje 25% da população. Isso significa que Bolsonaro e sua família e sua trupe já estão no segundo turno no Brasil, né? Uhum. Então, acho que o que precisamos fazer de imediato, Beto, a primeira coisa e mais urgente é acabar com o fascismo mesmo. Isso é imperativo. Agora, quando nós tivemos momentos de crescimento econômico, de distribuição de renda, ainda assim, houve um setor muito minoritário que ganhava muito mais do que o orçamento do Tá? Bolsa Família. Por exemplo, o privilégio dos banqueiros foi tremendo, reconhecido até pelo ex-presidente Lula, que disse uma vez: nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Então, quer dizer, os problemas estruturais, e agora está mais complicado, porque é um governo de destruição, ou seja, de entrega do petróleo, de entrega do nióbio, de entrega
das usinas hidrelétricas. E aí, o que vai faltar entregar depois? Território? O que vai sobrar? É isso. Agora, isso que eu estava te dizendo, o Lula, com muita inteligência, como lhe é peculiar, disse, né, que os banqueiros ganharam tanto, e por isso que funcionou porque na época, no reinado dele, nos 8 anos dele, todo mundo ganhou, né? Então, estava todo mundo em paz, o pacto social estava garantido. Mas quando chegou o segundo mandato da Dilma, para redistribuir, tinha que tirar de quem tinha mais, né? Porque não tinha mais de onde tirar no crescimento. Alguém tinha que ceder, e aí os de sempre não quiseram mais ceder, né? E eles estão no comando agora. Só que eu realmente acho e espero que você tenha uma direita liberal que é democrática, sabe? A gente pode discordar, claro que defendem o capitalismo e acham que a solução está no capitalismo, mas defendem a democracia liberal. Que não é essa turma que está no poder no Brasil agora, e que é muito grave, porque não é só grave para o Brasil, né? O Bolsonaro e sua trupe estar no poder do Brasil afeta toda a América Latina, né? Não é só nós brasileiros, é todo mundo aqui, é um desastre. Toda a construção que tinha sido feita em torno da integração regional está desmantelando, né? Completamente. E influencia, né, eleições de direita, como a gente está vendo no Chile, enfim. Tirar essa gente que está vendendo o Brasil e destruindo o Brasil para seus interesses imediatos e particulares é urgente, é realmente urgente. Agora, você não acha também que é muito anômalo o fato de um país como o Brasil, com essas riquezas, ter mais da metade da sua força de trabalho dependendo, não de salários, já dependendo de programas de renda? Não é uma anomalia absoluta para um país que tem o potencial de gerar indústria, gerar emprego, fazer uma industrialização? Nós estamos primarizando a nossa economia cada vez mais, exportando matéria-prima, exportando carne, já não tanto aviões, né? Exportando carne. Não é uma anomalia? Isso já tinha começado no governo Lula também, né? A reprimarização, também instigada muito pela China, e no governo Dilma se acelerou por causa do boom das commodities. É absurdo. Agora, eu não acho que você ter o direito a uma renda é uma anomalia num país como o Brasil, sabe? Não, tem toda Como o nosso mercado de trabalho aqui no mundo está se transformando numa velocidade incrível, essa transição vai demandar. Porque você disse que sim, um país que tem uma força de trabalho que está obsoleta. Só que boa parte dessa força de trabalho não está capacitada para. Se a gente quisesse, né, investir pesadamente na indústria, para essas novas demandas, vai ter uma fase de transição aí. E você poder ter políticas que garantam renda, até porque tem gente que está dizendo que não quer mais trabalhar, estamos repensando se o contrato social, a inserção societária passa necessariamente pelo trabalho, né? Então, eu diferenciaria, é uma anomalia mesmo, você ter um país com essas riquezas, porque você disse que a nona economia mais desigual está entre as 10 mais desiguais e está entre as 10 economias do mundo, né? Veja o absurdo disso. Esse é o absurdo. Porque eu falo anomalia no seguinte sentido, que nós poderíamos estar produzindo navios, o Brasil precisa de ferrovias, o Brasil precisa de infraestrutura, precisa de mais hospitais, mais casas, o déficit habitacional é gigantesco, quer dizer, dava para empregar todo mundo, ainda faltaria gente. No entanto, não se emprega, não se investe e se concentra capital improdutivo nas mãos de poucos, especialmente offshore, como já sabemos. Sim, então a gente está vivendo essas contradições que são absurdas, mas mesmo que a gente, vamos supor que a gente pudesse amanhã tomar o poder e fazer isso que você está dizendo, né, que a gente fortalecer o nosso setor industrial, a gente ainda teria, por conta das novas tecnologias, uma transição em termos do mercado de trabalho. E por isso que políticas estatais de renda, eu não sou contra mesmo. Não sou a favor nem um pouco de renda mínima, de renda básica universal. Acho que isso é uma pauta bem liberal mesmo, e não é o caso. Mas você poder ter direito à renda, como era o seguro-desemprego no passado, mesmo você tendo emprego,
quando você está desempregado por razões de saúde ou por razões de licença maternidade, você tem um direito à renda, entendeu? Acho que o conceito de direito à renda ele é importante em sociedades. Por isso que o Bolsa Família, bombado, melhorado, né, é fundamental ainda. E na medida que o país fosse crescendo, ele iria diminuindo, ou então ele é para ser contracíclico, né? Por exemplo, são decisões políticas, né? Se nós fechamos refinarias e vamos comprar petróleo refinado dos Estados Unidos, gasolina, diesel dos Estados Unidos, é claro que vai manter o desemprego aqui, ele vai se tornar crônico e o capitalismo vai ser rentável, acumulará muito capital, mas sem produzir nada, sem produzir parafuso. Beto, mas aí tem um outro problema com o petróleo especificamente, que eu sei que é uma fala contestada por muitos, mas também a gente é emissor de CO2, né? E nossa energia fóssil, ela é muito emissora de CO2. Então, além de comprar essa briga da gente sair da reprimarização da nossa economia, a gente tem que começar a investir em outras energias, porque também não podemos desconhecer, né, a destruição do nosso planeta pela emissão excessiva de CO2, que é decorrente desse modelo que tanto é o petróleo, como é o agronegócio, como é a mineração, como é... Tudo isso está contribuindo para destruir a nossa sociobiodiversidade e pondo em risco a nossa sociedade e as outras sociedades do país, né? Mas haveremos de recuperar o caminho de democracia e justiça social. Doutora Nathalie Beguin, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas. Eu que agradeço e estou à disposição. Será um prazer participar de outras oportunidades. O prazer foi nosso. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até semana que vem, com Latitude Brasil, sempre com um tema crucial daqui desse gigante do Sul. Até. Tchau.